Boa noite, queridos. Como a maioria de vocês sabe, é a primeira vez que eu prego aqui na Calvário. Eu já tive algumas oportunidades de pregar na congregação e, como o Renan sempre fala, se você subiu aqui e está tranquilo, não sentiu nenhum friozinho na barriga, está errado. E o meu friozinho na barriga tem um pouquinho maior porque são pessoas muito conhecidas, né? E eu sei que são pessoas que entendem muito da palavra de Deus e a responsabilidade é bem maior quando se pensa nisso. Então, eu queria passar para vocês aquilo que Deus trabalhou na minha vida, vem trabalhando na minha vida, e espero que Ele me dê sabedoria, me dê direção nesse culto para passar de maneira didática, prática, e que Ele trabalhe nos corações de vocês para que vocês entendam também aquilo que Ele tem a tratar. Vamos abrir, só para adiantar, hoje nós teremos uma caça aos textos na Bíblia. Tá? Eu separei muitos textos e eu vou precisar que os irmãos corram atrás aí. Eu sei, estão tudo pertinho, tá? Estão bem pertinho, vai ser tranquilo. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 16. Durante a palavra, eu vou pedir para alguns irmãos lerem alguns textos que eu separei, mas não precisa já ficar com nervoso, não precisa se afobar, porque são textos bem tranquilos. 1 Samuel 16, do 11 ao 14. Todos encontraram? Leiamos então. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramã. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Lá no finalzinho também, só o versículo 23. Só passar, não sei se é na mesma página, se precisa passar. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava, então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, te agradeço por esse momento que o Senhor me presenteia, Pai, te agradeço porque o Senhor falou ao meu coração, te peço que o Senhor esteja conosco aqui nesse momento, que seja realmente um momento de louvor, Senhor, dedicado somente a Ti, que o Senhor use a minha vida, Pai, para falar aos meus irmãos, e que em nome de Jesus eu possa acrescentar, Pai, na vida deles aquilo que o Senhor tem acrescentado na minha, Pai, que o Senhor me use como ferramenta, que o Senhor me abençoe, me capacite, e que seja tudo feito para a Tua honra e Tua glória. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Esse texto, queridos, eu vou baseei a palavra de hoje na vida do rei profeta Davi, por conta de alguns acontecimentos, algumas passagens que a gente vai acompanhar, por isso que eu falei que a gente vai correr alguns textos na Bíblia. Eu separei alguns episódios para a gente relembrar da vida desse homem de Deus e que exemplificam muito bem aquilo que eu queria trazer para os irmãos. Hoje nós temos, como base no texto de Davi, eu escolhi esse para começar, porque é o momento em que o profeta unge Davi, que se tornaria rei. Então a unção que Samuel trouxe até Davi naquele momento
No texto anterior, né, nos versículos anteriores, Samuel é orientado por Deus a ir até a casa de Jessé, conhece todos os filhos, e Deus fala que nenhum daqueles é o que será ungido, e ele espera chamar Davi. Unge Davi, e ninguém entende o porquê, tanto que no momento em que ele unge Davi, ele se retira, e fica claro para nós, né, que sabemos a história, que essa unção tinha o objetivo de tornar Davi o rei de Israel, aquele que reuniria todas as tribos novamente e faria Israel ser o que foi. E eu escolhi esse último versículo lá do final do capítulo, porque é importante a gente entender essa relação de como Davi e Saul começaram a relação deles. Então, no momento em que Davi é ungido, Saul perde a unção que ele tinha como rei, é rejeitado por Deus, o Espírito do Senhor que habitava em Saul é retirado, e no lugar desse Espírito, Deus envia um espírito maligno para atormentá-lo. Então, no momento em que Saul perde o Espírito do Senhor, os sábios dele identificam que está sendo atormentado por um espírito maligno, e os sábios dizem que é melhor ele achar alguém para acalmar aqueles momentos que ele estivesse sendo atormentado, alguém que tocasse harpa. E eles já se lembram de Davi, e é assim que ele entra na corte do rei. Então, Davi era a pessoa que era chamada quando Saul estava sendo afligido por um espírito maligno. Ele ia até lá para apacentar a aflição de Saul. Então, cumprindo os papéis de filho mais moço, ele era pastor das ovelhas do pai, e, quando necessário, ele se apresentava ao rei, certo? Na palavra de hoje, eu queria aprofundar dentro de alguns aspectos, usando Davi como referência bíblica, para aqueles que têm o costume de anotar a pregação. O tema de hoje é um pouquinho comprido, tá? Força para mudar aquilo que eu posso, humildade para aceitar aquilo que eu não posso, e sabedoria para diferir entre um e outro. Então, força para mudar aquilo que eu posso, humildade para aceitar aquilo que eu não posso, e sabedoria para diferir entre um e outro. Certo? Eu vou entrar e esmiuçar essa frase mais para frente. Hoje nós temos uma avalanche de pessoas que se auto-intitulam coaches, gurus da felicidade, pessoas que têm a resposta para as mais diversas perguntas, que tem como intenção fazer você criar uma autoimagem mais positiva de você, criar uma autoimagem de uma pessoa que é capaz de ser resiliente, de enfrentar os seus problemas de cabeça erguida. E isso, em alguns momentos, é até produtivo. É uma ferramenta que nós temos, assim como tratamento com medicamento, uma terapia, o que quer que for. Tem seus momentos, tem a sua utilidade. O problema é quando a gente avança um pouco a mais e acabamos colocando essas verdades palatáveis no nosso coração. Quando a gente avança um pouco mais e abraça essas orientações, essas ferramentas, no lugar daquilo que deveria ser a nossa regra de fé e prática. E algumas dessas frases motivacionais, dessas ideias, são vendidas como coisas revolucionárias e, na verdade, elas não são. Elas são um tanto quanto antigas, já um pouco batidas, algumas delas. Algumas só receberam um sinônimo diferente e, como eu falei, elas não podem tomar o lugar daquilo que é o texto referência da nossa vida, e algumas delas até se maqueiam de verdades bíblicas, e esse é o maior perigo, a maior armadilha que a gente tem a enfrentar. Então, conselhos e orientações que foram inspirados por Deus acabam sendo perdidos no meio dessas verdades, meias verdades e orientações que são feitas só para te deixar mais aliviado com você mesmo e mais confiante em uma determinada situação. E para aplicar
né, essas diferenças, eu escolhi a vida do rei e profeta Davi. E vamos ao primeiro ponto, que seria a humildade para aceitar. Se vocês repararem que eu estou olhando muito para baixo, parecer que eu estou lendo, é porque eu estou lendo, tá? Para garantir que eu ia conseguir entregar o raciocínio certo, eu achei melhor escrever. E eu só estou com esse microfoninho aqui porque eu fiquei com medo do outro escorregar da minha mão, porque está muito suada. Eu sabia que isso ia acontecer, então eu pedi para o Eduardo. Humildade para aceitar. Aqueles que são mais próximos, e os jovens, né, que têm tido aula comigo e com a Sara na EBD, já sabem que eu tenho passado por um processo há alguns meses, talvez, posso falar até anos já, que eu tive que ser confrontado e assumir algumas mudanças de atitude, de mentalidade, aceitar que existem coisas que os outros vão fazer e que para mim vão ser sempre um desafio. Coisas que para eu conseguir fazer, eu vou ter que me esforçar muito mais do que seria natural para alguém, apenas para chegar no mesmo resultado. E vão ter outras coisas que para mim vão ser sempre um desafio, como se eu estivesse partindo do zero. Sabe como você vai tratando algo como corriqueiro, conforme você vai fazendo? Para reparar que na sua vida tem algumas coisas que isso não acontece. Tem algumas coisas que você sempre vai empacar no mesmo ponto. E eu tive que olhar de frente essas situações e entender que elas vão ser assim para sempre, como era o espinho na carne de Paulo. Tem algumas situações em que eu vou ter mesmo que penar para conseguir fazer, mas isso não é justificativa para que eu não faça. E, como eu já falei, eu expliquei algumas dessas situações na pregação da vida industrial, né, nas 2 oportunidades que eu tive lá. E, como de costume, quando a gente está com alguma ideia fixa na cabeça, quando tem algo que não sai da sua mente, você acaba vendo aquilo em todos os lugares. Pensa, por exemplo, quando você queria trocar de carro, você estava vendo o seu primeiro carro, você tinha um modelo dos sonhos, não parecia que tinha um daquele em cada esquina que você passava? Toda hora você olhava e falava assim, isso é um sinal, eu estou vendo mais um ali, alguma coisa. E nesse processo, eu pude ver essas mesmas situações que eu estava passando, pessoas próximas também estavam enfrentando essas mesmas situações, de maneiras completamente diferentes da minha, mas no fundo eram situações em que a pessoa tinha que enfrentar um problema que estava fora do controle dela. E todo mundo aqui, eu acredito que já passou por algo assim. E estando próximos de vocês, como eu já falei aqui várias vezes, vocês são a minha família. Eu considero a congregação do Calvário a minha família. Então eu tenho proximidades com a grande maioria de vocês para saber assuntos bem íntimos. E eu sei que vocês passaram por desafios assim como eu passei. E eu sei que alguns foram bem cabeludos, né? Foram desafios um tanto quanto grandes. E essas questões, como eu falei, elas se apresentam das mais variadas formas. Seja um problema de saúde, como vocês acompanharam a Sara no ano passado, um problema profissional, um problema pessoal, um problema de relacionamento, um problema que seja. É uma situação que foge do seu controle e você ainda tenta, por mais que você não tenha como, segurar aquilo nas suas mãos. E isso te frustra, isso te cansa, isso te deixa exausto e o problema só piora. Isso foi o que eu tive que enfrentar. Por muito tempo eu bati perna, eu tentei e esperneei e tive que aceitar. Deus colocou na minha frente um espelho e eu tive que olhar e falar, seja feita a sua vontade. E esse processo vem, como eu falei, alguns meses, mas eu já posso falar ano. Não é uma coisa que vai virar uma chave e eu vou mudar daqui para frente. Eu tenho sido confrontado com isso dia após dia, em diversas situações que já se apresentaram depois da que causou essa reflexão.
Deus tem me mostrado que aquele Lucas que eu tentei vender por muito tempo como a minha melhor versão, era na verdade ego e covardia. Porque eu não tinha coragem o suficiente para aceitar que eu não conseguia, para aceitar que eu era o problema. E o meu ego diluía esse problema para eu achar assim, eu não estou tão ruim. Tem gente pior. Tem gente pior, mas não quer dizer que eu não sou ruim, né? E o meu ego e a minha covardia montavam essa armadura em volta de mim, e Deus veio e falou assim, pode desvestir, pode se desmontar. Então, eu tenho tentado, como eu falei, estou num processo, eu tenho tentado deixar Deus me mostrar o que eu tenho que carregar, como eu tenho que me portar, como eu tenho que me vestir, o que eu tenho que apresentar para as pessoas que é o Lucas que Ele quer que eu seja, não o Lucas que eu acho que eu preciso ser. E esse que é o ponto principal. Por isso que eu coloquei esse ponto como humildade para aceitar, porque nesse cenário que eu falei de coaches e gurus e frases motivacionais, é muito difícil você ver alguma coisa apontando que você é o problema. Provavelmente você vai ver muitas frases te confortando, te consolando, te animando em situações, colocando que você tem um problema, mas nunca que você é o problema. E isso é uma coisa que é muito importante, pelo menos foi importante e é importante para mim, que esteja muito claro na minha cabeça. Eu sou um problema e eu tenho que resolver ele para conseguir seguir em frente. Não é que eu tenho um problema, eu sou parte do problema. E Deus vem tratando isso na minha vida. E para me lembrar disso, eu tenho usado uma frase que na sala dos jovens já virou, né, o meu lema pessoal, que todos os jovens já conhecem, eu sou o pó. Já falei isso inúmeras vezes na sala dos jovens. Isso basta para que eu me lembre todo dia, quando eu começo as minhas lamúrias, os meus milindres, começo a achar que eu mereço alguma coisa, eu preciso me lembrar que eu sou pó. Sendo pó, quem sou eu para reclamar do pouco? Ou para barganhar o muito que eu achar que eu mereço? Sendo pó, quem sou eu para dizer a Deus o que é certo? Para eu falar como que Ele deve ou não agir, segundo a minha pequenez e o meu pouco entendimento, nesses 31 anos que eu tenho, que faz 15 que eu sou da igreja, por aí. Então, sendo pó, quem sou eu para me achar no direito de falar qual que é a minha melhor versão, qual que é o plano que Deus teve lá no início da criação para mim? Como eu falei, essa é uma frase que para mim tem sido base nessa caminhada de mudança, porque me coloca no meu lugar. E a partir dela eu entendo que o trabalhar é de Deus e eu tenho que seguir firme. Pensando por esse ponto de vista, na parte da humildade e olhando para a história de Davi, vou pedir para os irmãos abrirem o texto de 2 Samuel 12. Segunda Samuel, capítulo 12.
Todos encontraram? Deixa eu ver para quem que eu vou pedir. Pode ser para a Cláudia, primeiro? Tá, Cláudia, você pode ler, por favor, do 1 até o 9, por favor. Até o 9. Essa passagem, acho que todos vão se lembrar, Davi cobiçou a Batseba quando ele já era um rei completo. O reino de Israel já era um reino completo nessa época. Davi já era um rei de alto nível, um império poderosíssimo. E Natã se apresenta diante dele para que ele entenda o pecado que ele tanto tentou ocultar. Como vocês conhecem a história, ele tentou fazer com que Urias voltasse da guerra e deitasse com a esposa, para que ele pensasse que o filho fosse dele. Não deu certo, Urias se negou, e Davi o colocou na frente de batalha para que ele fosse morto. E depois dessa passagem que Natã o confronta, ele então se arrepende, pede perdão. Deus trabalha na vida dele através da vida da criança, que o profeta anuncia que não nasceria, seria uma criança que morreria, né? Nasceu, mas depois de 7 dias morreu. E Davi, durante esses 7 dias, se prostrou no chão e jejuou em favor da criança, pedindo a Deus pela vida da criança. E Deus não ouviu essa oração de Davi. Deus o perdoou, o profeta diz que Deus o perdoou pelo erro dele, mas a vida da criança não seria poupada. Davi teve outros filhos com Betseba, inclusive Salomão, que veio a ser seu sucessor, mas essa foi uma passagem que Deus quis que Davi entendesse o que era humildade perante ele, porque um rei que tinha tudo, um império poderosíssimo, quis encobrir o seu erro e cometeu até um assassinato por conta disso. E Deus quis trazer Davi de volta ao seu lugar, entender o que ele era na presença de Deus. Por um breve momento, Davi achou que ele conseguia esconder os erros até de Deus. E Natã veio e mostrou para ele que não, você é pó. E Deus vai trabalhar na sua vida como Ele quer. Ele te colocou como rei e Ele pode te tirar. É a vontade dEle. Tanto que esse episódio foi um dos estopins para toda a rebeldia dos filhos de Davi, né? A gente sabe que Salomão foi seu sucessor, mas os filhos de Davi fizeram as maiores atrocidades que a gente pode imaginar. E então ele conseguiu unir 12 tribos debaixo do seu reino, mas a sua própria casa foi uma perdição para ele, foi um castigo merecido. Vamos agora para o livro de Crônicas.
Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Vamos também do versículo 1 até o versículo 9, novamente. Ana, você pode ler para a gente? Pode ler o 10 também. Desde os dias em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Nessa passagem, Davi tinha todas as boas intenções do mundo. Ele se viu num palácio luxuoso e ficou indignado da Arca da Aliança ainda ser colocada num tabernáculo, uma tenda, como era feito desde que o povo andava pelo deserto. Então ele tinha toda a boa intenção, né, de construir um lugar com tanta excelência, com tanto luxo quanto ele tinha, para aquilo que era o mais sagrado para o povo. Só que Deus não quis. E teve que colocar Davi, fazer Davi entender que por mais que ele fosse um rei completo, um rei de um exército imbatível, de um reino exemplar, de que ele não podia construir um templo. E é isso. Você não vai construir o meu templo por mais que você queira. Você tem as condições, você tem o dinheiro, você tem tudo que você precisa, mas você não tem a minha ordem. E Davi teve que aceitar, se colocar novamente no lugar dele e entender que a vontade de Deus é a perfeita e agradável, e é aquela que deve ser cumprida. Porém, como eu disse no começo, atualmente temos um cenário de frases motivacionais e que tudo isso busca ajudar na nossa situação que a gente se sente fora do controle, ajudar nesses momentos em que você fica aflito e não sabe para onde correr.
E tudo isso aponta para você acreditar no seu próprio potencial de mudança. Tudo isso aponta para você confiar no seu próprio taco. Aponta para você manter a fé que você tem em si. Mas não aponta para aquele que tem o poder de mudar. Não aponta para aquele que tem o poder de realmente gerar mudança. Aquele que tem o poder de fazer acontecer. Como eu disse, muitas dessas frases vão te encorajar, te confortar, mas nunca vão dizer que você é o problema. Eu separei algumas frases, como eu falei, algumas delas são frases já antigas, que mudaram alguns sinônimos, colocaram algumas palavras mais atuais. E quando eu estava fazendo a pesquisa para elaborar a palavra, eu vi que algumas dessas frases que tentam se vender como atuais, já são antigas até para o próprio motivacional egocêntrico. São frases de filósofos gregos, são frases que, como eu falei, receberam uma nova roupagem. Vou pedir para o Eduardo projetar. A riqueza, me digam se não parece uma coisa palatável, agradável, não vem embrulhadinha numa caixinha de parece legal. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Parece uma coisa lógica, né? Não parece bonito? Não enche os olhos? Você não colocaria num conselho seu para um amigo que está necessitado? Volta só, peraí, aí, segura nessa aí. Abram em 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Hoje é dia de cantar os livros da Bíblia toda hora. Lembrar onde é que está. 2 Coríntios 12, 9. Nath, você pode ler, por favor? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Se você assumir que a sua única necessidade é a graça do Senhor, missão cumprida. A sua graça me basta. Podemos substituir essa frase por uma frase completamente bíblica e que aponta para aquilo que tem o poder de mudar nossas vidas? Com certeza. Passa a próxima, Eduardo, por favor. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A primeira frase era de um filósofo grego que chama Epiteto. Essa é de um outro filósofo grego que chama Sêneca. Então, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Abram, por favor, Mateus 6:34. Amanda, você pode ler, por favor? Você está anotando? Tá bom. Mateus 6:34. Mateus 6:34, o Fábio vai ler. Se preocupe você com o dia de hoje, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Podemos substituir essa frase por uma verdade bíblica que aponta direto para a fonte? Podemos. Próximo, Eduardo.
Você tem 2 orelhas e uma só boca por uma razão. Essa até parece que veio da Bíblia, não parece? Essa é uma frase de Zeno, também um filósofo grego. Provérbios 10, 19. Dona Isabel, por favor. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Você tem 2 orelhas e uma só boca por uma razão. Falar muito é um problema. Quem modera os lábios, prudente é. Podemos substituir? Com certeza. Mais uma só boca. Você só, todo coach de hoje, com certeza fala isso. Você só vencerá amanhã se não desistir hoje. Romanos 8, 37. Renan. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você desistir hoje, você já é vencedor. Cristo morreu por você numa cruz. Eu coloquei essa frase porque ela encaixa com aquilo que eu falei. Tem coisas que eu não sou feito para insistir. Tem coisas que eu insistia e que Deus não queria para a minha vida. E eu fiquei me desgastando por muito tempo, batendo a cabeça nisso. E às vezes você tem que abrir mão. Senão você não vai ser o potencial que Deus quer que você seja. Você já é vencedor em Cristo. Você não precisa conquistar esse mundo para ser o vencedor que esse mundo fala que você tem que ser. Faz sentido? Podemos substituir? Com certeza. Segundo ponto, força para mudar. Cercados por esse ambiente, é difícil de não ficarmos com esse pensamento rodando na cabeça. Todas essas frases motivacionais são bem embrulhadinhas para que a gente entenda elas como conselhos ótimos para a gente seguir a nossa vida. E sem perceber, acabamos deixando que elas entrem no nosso coração, e isso vai acabar moldando as nossas atitudes. Então, a nossa regra de fé e prática vai perder lugar para esse tipo de filosofia atual. E se isso moldar as nossas atitudes, a gente vai começar a ser confrontado por algumas perguntas que eu tenho certeza que alguns de vocês, a maioria já ouviu. Quem daqui já ouviu a frase, nossa, mas você não é da igreja? Eu ouvi, com uma certa frequência em alguns locais que eu frequentei. E aí eu até conversei com o pastor, que no momento eu não entendi se isso era bom ou se isso era ruim. Porque teve vezes que a pessoa me disse isso no sentido de, nossa, mas você não é um daqueles chatola. Você é de igreja mesmo? Você é gente boa. E outras vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei assim, mas você não é da igreja? E isso vinha como uma cutucada, em algumas vezes como um deboche, você tem que ser um exemplo, não tem? Então, como que o mundo está cobrando a gente de ser exemplo, sem acreditar naquilo que a gente acredita? Entende a inversão disso? Quão perigoso é isso? Você ser cobrado de ser exemplo para uma pessoa pela qual nem segue o que você segue, não acredita no que você acredita. Eles conhecem a verdade, não seguem, mas cobram você. E está certo. Você não assumiu o título de cristão? Você não se disse salvo? Você não pode ficar bravo quando alguém te cobrar de você ser da igreja, você ter que ser exemplo. Se virmos a cultura que está sendo apresentada hoje, a gente vai ter
uma enorme dificuldade para aceitar que existem coisas que a gente tem que abrir mão. Porque, como eu falei nessa última frase, eles sempre vão querer que você insista, porque você tem que persistir, você tem que ser vitorioso naquilo que você colocou como foco para você. E nesse processo eu aprendi que abrir mão é a primeira parte e eu tenho que focar naquilo que é realmente importante. Aí que eu tenho que colocar as minhas forças, aí que eu tenho que me empenhar. Por isso que eu falei que muitas vezes eu vou ter que me esforçar mais do que o normal para chegar no mesmo resultado. Aí que está a parte da força. Força para mudar aquilo que eu posso. Se Deus me permitiu, se Deus me dá a condição de agir naquela situação, eu tenho que fazer com o meu empenho, eu tenho que fazer com o meu melhor, mesmo que seja difícil para mim. E muitas vezes vai ser, porque eu vou ter que me negar para fazer a vontade de Deus. Se dependesse da gente acordar cedo num domingo, complicado, difícil, aí, edredom quentinho. Muitas vezes, a maioria das vezes, você vai ter que se negar. Ainda mais quando você for pensar na questão de você ser um mordomo. Que mordomo que tem regalia? Se você é um mordomo de Deus aqui na terra, você foi chamado para trabalhar. Não para receber. Não para receber tudo nas mãos, sim para fazer. Como eu falei, força para mudar, então aquela frase de abrir mão e desistir, não entendam como eu preciso largar tudo isso aí, eu não vou fazer mais nada. É exatamente o contrário, tá? Foque a sua força naquilo que é importante, não naquilo que você quer. Existe uma diferença. Eu coloquei 2 perguntas para ajudar a gente a tentar entender o que é importante e o que não é. Assim como a gente tem aquelas 3 peneirinhas antes de falar alguma coisa, sei que vocês conhecem muito bem, 2 questões, 2 perguntas para a gente fazer nesses problemas maiores que fogem ao nosso controle. A primeira é: o que eu quero fazer é benefício para mais alguém além de mim? Essa é a primeira. O que eu estou insistindo em fazer vai ser benefício para mais alguém além de mim? E a segunda: quão frustrado eu fico quando algo me afasta desse objetivo? Os percalços, os problemas que vão ocorrendo no caminho para alcançar esse objetivo. Toda vez que acontece alguma coisa que te impede de chegar lá, quão frustrado você fica? Por que dessas 2 perguntas? Se nós entendemos que nós somos mordomos de Deus aqui, e uma coisa só beneficia a mim, esse é o primeiro alerta. Se eu estou insistindo em uma coisa que vai ser boa só para mim, aonde que eu estou sendo mordomo aí? Segunda, se os percalços, se os problemas de realizar essa atividade são tão grandes a ponto de despertar a ira em você, de te deixar furioso, de você perder o controle, esse é o segundo alerta. Porque se o trabalho que nós fazemos para Deus não é feito com amor e por amor, ele não vai gerar frutos de amor. Entende o porquê dessas 2 perguntas? Se você não está beneficiando os outros, você vai se beneficiar junto. Deus é tão maravilhoso que Ele nos usa para abençoar as outras vidas, nos abençoando. Se você está fazendo coisas só para você, e se todos os problemas nesse caminho te deixam furioso, temos aí 2 alertas para que você reflita se esse é o melhor caminho para você seguir. Se esse é o melhor ponto para você gastar suas forças e lutar por aquilo. Como eu falei, nós somos ferramentas, devemos transparecer o amor e o cuidado de Deus, e isso sempre vai demandar força, porque novamente nós vamos ter que nos negar. Você vai ter que se diminuir
para que Deus seja engrandecido através de você. Pensando nesse ponto, vamos novamente para a vida do rei Davi. Mais 2 exemplos. Vamos lá para 1 Samuel novamente. 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17. Do 4 até o 8. Perdão, do 4 até o 11. Pode ler, Sara? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um judeeu. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aí. Eu escolhi esse texto para demonstrar força. O capítulo vai muito mais além, como nós sabemos, a batalha de Davi contra Golias. Mostrando qual era o desafio de Davi. Na Bíblia, todas essas medidas são muito confusas para a gente entender. E eu sou muito curioso e eu fui ver o que referencia isso hoje. Quais são essas medidas nas que a gente usa hoje. 2 côvados e 1 palmo, que era o tamanho de Golias, era 2,80 metros. Ele tinha quase 3 metros de altura. O peso dessa armadura do peitoral dele, que fala aí dos ciclos de bronze, eram 56 quilos. A lança dele, dos ciclos de ferro, pesava 15 quilos. Então imaginem um homem de 3 metros de altura, um Fábio de 3 metros de altura, imenso de forte, para carregar 56 quilos para uma batalha, com uma lança de quase 20 quilos, e lá do meio do exército de Israel, sai um piazinho, ruivo, com uma funda, sem armadura. O que eu falei da gente empenhar as nossas forças naquilo que Deus quer de nós, o exército de Israel, nessa passagem, já era um exército temível, já era um exército vitorioso há muito tempo. E esse homem colocou medo num exército vitorioso, um exército que já tinha passado por inúmeras batalhas. Ele sozinho colocou medo num exército e no rei de Israel. Davi chegou no arraial porque ele foi chamado para tocar harpa e para ver se os irmãos dele estavam bem. O pai dele enviou ele até o campo de batalha para conferir se os irmãos dele que tinham ido para a guerra estavam bem e voltar com notícias. E a gente vê que a relação dele com Saul, nessa passagem depois, Saul só via ele como um menino que toca harpa, porque depois que ele vence Golias, Saul manda perguntar quem que era o pai dele. Assim, menino, vem cá, quem que é você? Da onde você veio?
E ele fala, não, eu sou filho de Jessé. E aí a relação deles se estreita. Mas entendam que na cabeça de Davi não havia dúvida nenhuma do que ele tinha que fazer. Na hora dele enfrentar Golias, até tentaram dar armadura para ele, tentaram colocar nele algo que o ajudasse na batalha. Ele vestiu a armadura e falou, eu não consigo nem andar. Ele tirou, pegou 5 pedras e foi, com toda a certeza do mundo. E aí que ele empenhou a força dele. Ele falou, é só matar aquele cara. Seja feita a vontade do Senhor. E ele falou isso antes para Golias. Senhor, certo? Como Deus é vivo, eu vou te matar. Desse tamanho e ruivo, na frente de um Fábio de 3 metros. Vamos para mais um exemplo. 1 Crônicas 14, do 8 ao 17. Rô, você pode ler, por favor? 1 Crônicas 14, do 8 até o 17. Novamente, direção de Deus, mas eu preciso ter força para fazer. Davi se coloca na presença de Deus, pergunta para Deus, é isso que eu preciso fazer? Deus fala, é. E ele vai à luta. A vitória já é certa, mas ele precisa lutar. Na segunda vez, Deus até dá o plano inteiro. Assim, não vai por aqui, vai por ali. Quando você ouvir a tropa passar, você ataca. Ok, ainda teve que atacar. Deus deu todo o direcionamento e Davi teve que agir. Não adianta nós aceitarmos as nossas dificuldades, aceitarmos o trabalhar de Deus e não termos vigor para fazer. Deus me dê condições de agir. Deus te apresentou a condição. Força. Joelho no chão. Siga em frente. Deus é com você, mas Ele precisa de você como ferramenta. A minha pregação aqui hoje foi um pouco disso. No domingo, na aula dos jovens, a gente tinha feito, no começo do ano, para os jovens colocarem uma meta para ser trabalhada nesse ano. No meu papel, eu escrevi:
eu quero fazer o trabalho do Senhor. E eu quero trabalhar a minha autoridade. De alguns anos para cá, eu parei de fugir da autoridade. Eu sempre não queria, eu queria fugir desses momentos. Eu não queria ser o presidente da mocidade, eu não queria ter cargo na federação. Eu estava bem como diácono, tranquilo. E Deus foi me apresentando situações. Porque eu pedi. Eu me coloquei. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu pedi ali no domingo. Na segunda-feira o Alan me mandou mensagem. Seja feita a sua vontade. Na hora eu li a mensagem e falei assim, puxa vida. Bateu aquela vontade assim, será que eu não pergunto para o Giovanni? Seja feita a sua vontade. Eu tenho que me colocar no meu lugar porque Deus quer me usar. E eu tenho que me empenhar em ser ferramenta nas mãos dele. Deus exige uma obra santa. Eu tenho que ser uma ferramenta santa, para que o trabalho dele seja feito e ele cresça e eu diminua. E, como vocês sabem, agora eu sou presidente da federação também. Então, vem responsabilidade. Terceiro ponto, sabedoria para distinguir. Já foi tratado aqui no púlpito muitas vezes pelo reverendo Micaías, pelos presbíteros, nas escolas dominicais também, que os jovens participaram com os adultos, que não é possível amarmos alguém que a gente não conhece. Não é possível você ter esse sentimento porque ele requer prática. Você assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, no celular, você sentir pena, dó, você se solidarizar com alguma situação, com alguém, alguma coisa, é totalmente possível. Mas você amar alguém nesses moldes, não é. O amor, ele é um sentimento que ele requer prática, ele precisa ser vivido, ele requer contato, comunhão, ele requer constância. Então, se eu não conheço os planos de Deus, se eu não conheço o que Deus quer para a minha vida, se eu não conheço a palavra que Ele deixou para me nortear, para me guiar, é muito difícil de eu fazer aquilo que eu tenho que fazer com amor. É muito difícil de eu focar nesse amor na hora de passar pela dificuldade. O trabalho feito com amor, ele vai gerar frutos de amor, mas eu preciso conhecer para poder amar. Então, como podemos ser exemplos para os que estão perdidos? Como podemos buscar o melhor sem saber o que é melhor? Se não buscamos direcionamento nas verdades inspiradas, como que nós vamos ser esses exemplos que o mundo cobra que nós sejamos? Se não focarmos na palavra, se não nos aprofundarmos nesse amor, cada vez mais a gente vai assimilando essas meias verdades palatáveis. Falei que nem o Beto agora, você viu? Essas desinformações, essas coisas que tomam o lugar da Escritura no nosso coração. Tudo aquilo, eu mostrei para vocês, tudo aquilo que o mundo entrega hoje, a gente tem um ponto na Bíblia para isso. A gente tem uma verdade inspirada para refutar todas essas frustrações que se apresentam. Usando novamente o exemplo de Davi, vamos lá para 1 Samuel, novamente. 1 Samuel 24.
do 3 ao 6. Você lê agora, Cláudia? Eu já pedi para você? Amanda já foi? Pode ser a Amanda. Então. 1 Samuel 24, do 3 ao 6. Até aí. Nessa passagem, como lembramos na história, Davi estava sendo perseguido pelo rei porque a fama dele já tinha quase que superado a do próprio rei, com seus feitos em batalha. E sendo perseguido, Saul tinha voltado de uma peleja contra os filisteus e recebeu a notícia que Davi estava escondido nessa região. Ele juntou uns 3.000 homens, foi até lá atrás de Davi, e nessa caverna ele entrou para se aliviar e Davi estava escondido lá dentro. Davi tinha todas as oportunidades. Como a gente diz, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele podia muito bem ter matado Saul, ninguém ia saber de nada, ele não precisava nem assumir a responsabilidade, o problema dele ia acabar. Eu não vou ser mais perseguido, eu já tenho fama o suficiente para ser coroado rei, faca e o queijo na mão. A sabedoria de Davi veio no ponto dele poupar a vida de Saul, esperar Saul sair da caverna e se apresentar ao rei, falando: eu tinha a oportunidade de ter assassinado o rei. Eu tive a oportunidade e eu tenho a prova aqui, que era o manto que ele tinha cortado. E nesse momento nós vemos a sabedoria para decidir aquilo que eu posso ou não posso fazer. Ele tinha a oportunidade? Ele tinha, mas ele não podia fazer. Ele entendeu que não era o momento dele fazer aquilo. E até o final da vida de Saul, Davi nunca tentou contra a vida dele, por mais que o rei insistisse em persegui-lo. Ele era ungido do Senhor, e Davi entendeu que não era o papel dele fazer aquilo acontecer. Não era o papel dele fazer com que Saul morresse. Buscar essa sabedoria cabe a nós. Deus nos dá todas as oportunidades. Temos a Bíblia à nossa disposição. Muitos gostariam de ter e não têm. Temos livre acesso à palavra. Temos livre acesso ao templo, à casa do Senhor. Temos pessoas que nós podemos consultar sobre os nossos problemas, que vão nos aconselhar de maneira bíblica. Então, cabe a nós buscar essa sabedoria verdadeira, essa sabedoria que aponta para Deus. O último texto, último. Vou pedir para o Tiago ler. Esse é fácil, Tia. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. Pode ler.
Todos entenderam? Todos acompanharam a leitura? Deixa eu ler no microfone para ficar registrado. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Nossa sabedoria começa no temor do Senhor, quando a gente entende que a autoridade é dele. O temor do Senhor se baseia nisso. Eu temo não seguir os caminhos que Deus tem. Ai de mim se eu me afastar. Concluindo, meus irmãos, eu queria deixar esse desafio para vocês essa semana, para que você reflita. Se a sua humildade está sendo exercitada, na minha jornada, na minha caminhada em busca de mudança, eu entendi que a minha humildade ela tem que ser trabalhada como se fosse um músculo, ela tem que ser exercitada constantemente para que o meu ego não tome conta. Então, a sua humildade está sendo exercitada, a sua força tem sido aplicada naquilo que é necessário, naquilo que precisa ser feito, ou naquilo que você quer que seja feito. E se você tem agido com sabedoria, mesmo nas decisões menores, nas decisões que você trata como as mais cotidianas, você tem sido sábio nas suas decisões, no seu proceder? Quando eu estava preparando essa palavra, essa frase que eu usei de tema e que eu usei para pontuar os pontos do sermão, eu fui pesquisar sobre ela. Muitos acreditam que a autoria dela é de São Francisco de Assis, mas existe um debate muito grande sobre o autor. Não tem um autor oficial para essa frase, porque ela faz parte de uma oração maior. E o nome dessa oração é Oração da Serenidade. Então, essa frase que eu usei, ela faz parte de uma oração bem comprida. São Francisco de Assis usou essa frase para trabalhar os sermões dele, mas ao longo dos séculos, muitas pessoas utilizaram dessa oração. E eu queria ler com vocês. Pedir para o Eduardo projetar de novo. Eu achei que ela ilustra muito bem. E agora sim, oração da serenidade. Ela também é muito utilizada por grupos de apoio. Eu sei que o Alcoólicos Anônimos usa essa frase, Narcóticos Anônimos usa essa frase, mas como eu falei, ela já vem sendo usada há muito tempo. E eu achei ela excelente para ilustrar essa palavra que eu tinha para hoje. Acompanhem comigo ali. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para poder discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na próxima. Amém. Eu quis usar essa oração porque ela coloca o nosso ego no lugar que ele merece. É a vontade do Senhor, é um dia de cada vez, uma luta de cada vez, no caminho dele, seguindo, olhando para ele, não pensando na vitória aqui, mas na vitória lá. Então, essa é a palavra que eu tinha para os amados hoje. Espero que eu tenha conseguido agregar na vida de vocês. Espero que eu tenha
conseguido ser claro, que eu sei que eu tenho a tendência a me enrolar, que eu falo muito rápido. E vamos orar para encerrar esse momento de culto. Senhor, somos gratos a Ti, mais uma vez por estarmos na Tua casa. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos amou primeiro. Somos gratos porque, apesar das nossas falhas e dos nossos defeitos, o Senhor não se aparta de nós, Pai. Pedimos que o Senhor continue nos dando sabedoria, Pai. Continue nos dando vigor para as lutas que se aproximam, para as lutas que temos travado, Pai. O Senhor sabe as dificuldades que cada um aqui tem tido. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece os anseios, Pai. Que o Senhor trabalhe em cada um de nós, que o Senhor nos ajude, Pai, a enxergar aquilo que temos falhado, aquilo que temos sido omissos. Que o Senhor nos ajude a entender qual é o nosso papel, Pai. Pois assim, nosso caminhar será muito mais fácil, muito mais tranquilo, pois sabemos que o Teu fardo é leve, Pai. Que o Senhor nos ajude a deixarmos o nosso fardo daquilo que nós acreditamos que precisamos, daquilo que nós acreditamos que é o necessário, que é o certo, e que o Senhor nos preencha, Pai, com a Tua sabedoria, com a sabedoria que vem de Ti, com as verdades que vêm de Ti, possamos discernir, Pai, aonde devemos nos empenhar, aonde devemos trabalhar em Teu nome, Deus, e como devemos trabalhar, Pai. Te peço por cada um que está aqui presente, por cada família aqui representada, que o Senhor nos use, Pai, como ferramentas santas nas Tuas mãos, dia após dia, Pai. Tranquiliza os nossos corações, para que possamos seguir, Deus, lutando o bom combate em Teu nome, na certeza de que já somos vitoriosos, Pai, que a salvação em Ti é garantida através de Jesus. Te pedimos, Deus, por essa semana que se inicia, que seja uma semana na Tua presença, debaixo da Tua poderosa mão, e que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos com o olhar focado em Ti e em Ti somente. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.